Oi, pessoal, me chamo Gabriela, sou psicóloga e tô aqui no modo voz em Bento Gonçalves, no Congresso Weiner 2024. Agora eu tô com uma das nossas palestrantes, a Letícia Leite, que vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre o que tu vem estudando sobre trauma e qual vai ser o tema da tua palestra no Congresso. Letícia, tudo contigo? Te apresenta e nos conta tudo o que a gente precisa saber sobre esse assunto. Gabi, estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, de estar podendo trazer esse assunto que cada vez mais dentro dos entendimentos das neurociências vem sendo cada vez mais trabalhado e compreendido, que é o trauma, né? Antes de entrar no assunto, eu quero poder explicar como é que eu cheguei nesse tema, né? Porque basicamente a minha palestra vai abordar o retorno do corpo para a psicoterapia, que ainda é muito mental, muito cognitivo. Obviamente, a gente está aqui dentro de um cenário, de um congresso que fala, né, das terapias cognitivas. Então, o que acontece? Assim, dentro da minha graduação, eu sempre me identifiquei muito com terapia cognitivo-comportamental, fiz iniciação científica com Christian Christensen. Ali eu tive meu primeiro contatinho com trauma, mais direcionado a diagnóstico de TEPT, né? Comecei a me tratar enquanto paciente ali dentro da TCC, modelo clássica do Beck. E ali eu já percebi que enquanto paciente tinham coisas que precisavam ser mexidas e isso não avançava muito dentro desse modelo clássico. E aí fui tentar entender isso alguns anos atrás, né, quando a terapia do esquema ainda não era tão boom dentro do Brasil como tá agora. Reconheci terapia do esquema, comecei a ler sobre aquele negócio e vi, isso aqui é para mim enquanto paciente, para depois, na sequência, seguir para mim enquanto terapeuta. Isso é uma coisa muito importante, assim, sabe? Quando a gente fala de trauma, a gente fala de um sistema nervoso que está fixado num modo de enfrentamento de adversidade. Se eu for olhar lá para a terapia do esquema, eu poderia chamar isso de, literalmente, as formas como o indivíduo enfrenta as adversidades. Ele está lutando, está hipercompensando, ele está fugindo, ele está congelando, ele está resignando. Tem um sistema nervoso autônomo ali, tem um corpo ali que está em ação. Voltando, né? Eu avanço, mas eu recuo, na minha própria história. Fui fazer, então, me tratar, né, com a abordagem da terapia do esquema. Muitas coisas ali avançaram. Eu brinco, né, com a terapeuta que me acompanhou por muitos anos. A minha cognição é limpa, é limpíssima. Mas eu ainda tenho um aperto no meu peito que aparece, né, por eventualidade, que eu preciso olhar para isso e entender o que acontece. Eu sou uma pessoa que tem diagnóstico de TAG, eu digo que o TAG é um estilo de vida quase, né, um diagnóstico. E eu queria entender um pouco mais esses processos. E aí eu entrei dentro de um cenário onde eu comecei a estudar abordagens específicas de trauma. E aí eu estou falando de brain spotting, EMDR, reconhecer a experiência somática, que são abordagens que trabalham muito com aspectos sensoriais. Vão pegar a cognição? Vão, mas a cognição não é a primeira via. A melhora da cognição acaba sendo uma consequência do trabalho sensorial. E aí, nesse processo de autocura, vamos pensar assim, né, e tentando reconhecer esses métodos de trabalho e poder acessar mais e mais camadas da nossa cebola, né, eu conheci um psiquiatra chamado Diogo Lara, que por muitos anos trabalhou na PUC também. Eu fiz o meu mestrado com ele, ingressei num doutorado também. E no meu doutorado, a gente estudou uma abordagem sensorial auditiva para poder entrar em memórias de trauma e fazer a partir dali uma regulação emocional. E aí, falando especificamente da minha palestra, eu vou trazer então um viés, um olhar do trauma a partir de um corpo que vai se desenvolvendo em cenários cujas circunstâncias muitas vezes são adversas, principalmente durante a infância e adolescência, que é quando as nossas crenças e esquemas cognitivos estão se
moldando, mas tem um corpo ali que, diante das circunstâncias de, por exemplo, negligência, falta de amparo às necessidades emocionais da criança, a criança ela vai se podando, vamos trazer assim, de modo que muitas vezes essa poda emocional, ou seja, eu não posso ser assim porque senão eu não sou aceito. Se não sou aceito, não sou amado, logo não sobreviverei, né? Porque é instintivo, a gente é animal social, a gente precisa do outro para sobrevivência, né? Então tem muita coisa relacionada a desamparo. O fundo do trauma, pensando de uma forma fisiológica e cognitiva, é desamparo. Pensa, eu sempre tenho essa imagem, num cachorrinho que nasce e rapidamente é afastado, né, da sua mãe e jogado num cantinho. Ele treme muito, muito, ele não sobrevive, provavelmente, ele fica ali desamparado. Então tem um sistema nervoso que está ali precisando se regular. E ele se regula a partir da mãe. A mãe regula o filhotinho e à medida em que ele vai crescendo, ele vai podendo fazer isso com outros também. E o ser humano funciona desse jeito. Então, se a gente tem um animal humano, né, filhote, numa relação com uma mãe que não é regulada, seu sistema nervoso, que está fixada, por exemplo, num modo de enfrentamento de luta, e como que isso vai aparecer num cenário prático, né? Provavelmente é uma mulher que tende a reagir fortemente às circunstâncias de brigar, sabe? A luta pura, tu vê. Eu tenho, olha, eu tô agindo aqui contigo, eu tenho este modo de enfrentamento mais arraigado em mim, que ainda me trato para mãos. As mãos são muito expressivas no modo luta, né? A aceleração cardíaca, tudo por dentro tá aqui, ó, bum, 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 bum. Isso não é basicamente a ansiedade falando, né? Então, eu tô olhando, é um olhar para além de critérios diagnósticos que fecham um quadro diagnóstico. Também vai pegar isso, mas eu tô olhando sempre para o espectro. Sempre para o espectro. Se a gente for olhar, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, o border, ele é um sujeito altamente ativo em seu sistema nervoso. Ele sente muito. O corpo sente muito. E, naturalmente, o que a gente faz quando a gente começa a sentir muito? A gente quer ter algum tipo de fuga. A nossa tendência inata é tentar fugir do que desconforta, tá? Claro, nós temos uma capacidade cognitiva evoluída, comparando com os primatas, que é o córtex pré-frontal, de avaliação de consequência, do que eu estou fazendo, por que isso, por que aquilo. E isso faz com que aqui, né, dentro de um cenário, principalmente entre colegas, a gente olhe um pouquinho para dentro, o que está acontecendo? Muitos não fazem, inclusive, né? O que está acontecendo para eu sentir este aperto no meu peito? Trazendo um pouco de exemplo meu aqui. Tá, mas mais do que entender o que está acontecendo, é se permitir sentir a coisa. E nesse processo de sentir, de criar, primeiro, uma relação com isso que eu estou sentindo, eu consigo fazer o quê? Distanciar. Eu distancio, né? Tiro um pouco de mim, vou dando características para isso. Experiência somática faz muito isso. Dou um pouco mais de característica para essa sensação, vou dando nomes, linguagem para essa sensação. Vou distanciando a sensação. E à medida em que eu distancio, isso só por si só já tende a regular. Tá? Tem uma tendência a regular, tu vai percebendo que a sensação ela vai diminuindo. A nossa intenção é poder fazer com que o sistema nervoso que estava fixado num modo volte a ter um movimento simpático parasimpático, simpático parasimpático.
para ter homeostase. Então, se a gente passa a ter um pouco mais de consciência sensorial e corporal, enfrenta, olhando de frente a nossa sombra, né? Enfrenta essas sensações desconfortáveis, a gente consegue ter entendimento do motivo da sensação estar ali e também regular. Porque a gente finalmente consegue acessar as nossas necessidades emocionais. Perfeito. Por uma via sensorial e não cognitiva. Ótimo. Fiquei pensando, Letícia, agora há pouco de manhã a gente estava assistindo a palestra da Christine Neff, né? E aí ela trouxe sobre a questão da autocompaixão e um dos exemplos que ela pontuou foi exatamente esse. Quando a gente está frente a uma situação estressora, a uma ameaça, a gente vai ativar o nosso sistema nervoso central, o simpático, né? E isso vai trazer muitas reações fisiológicas. E aí o que acontece? Frente a isso, muitas vezes a gente, na falta da autocompaixão, tende a se punir mais, tende a se criticar mais, tende a se torturar. Perfeito. Né? E o papel da autocompaixão pode ser, inclusive, a tentativa de proporcionar regulação emocional. Porque se eu percebo, né, que eu tô passando por uma situação ameaçadora, enfim, qualquer cenário possível, né, diferente, claro, de uma situação em que de fato tem um perigo iminente ali que coloca a minha vida em risco, é importante que eu esteja preparada para luta ou fuga, né? Mas frente a outras situações mais voltadas para o dia a dia, talvez. Perfeito. Né? Tem uma palestra para apresentar, Isso. tem um podcast para gravar. Né? E aí eu fico nervosa, fico preocupada, fico pensando, será que vai dar certo? Né? Será que eu vou falar bem? Será que as pessoas vão gostar de me ouvir? E aí isso vai ativando o nosso sistema nervoso central. E aí quando a gente fala sobre autocompaixão, é a possibilidade da gente conseguir se regular. Perfeito. Né? Do Perfeito. tipo, não, calma aí, vamos lá. Né? Aí como tu mesmo comentou, tem sim umas questões cognitivas, né? A gente pode fazer ali uma busca por evidências, é um tema que eu já domino, é algo que eu me preparei, né? Mas se a gente tem uma crença muito forte de que nós não somos boas o suficiente, ou qualquer coisa nesse sentido, muitas vezes essa razão não vai ser o suficiente. Não vai dar conta, exatamente. E o que tu tá trazendo é de possibilitar, então, a regulação emocional através de uma perspectiva mais sensorial, perfeito, né? E, de novo, juntando com essa ideia da autocompaixão que a gente assistiu hoje na palestra. Faz sentido pra ti? Faz total sentido, total sentido. Talvez, assim, pra gente poder pensar em termos de características mais específicas, né? Se eu vou pela via expressamente cognitiva, né, eu me dou conta do que está acontecendo comigo, tá? Eu tô nervosa porque eu tenho que fazer um podcast, e aí vai, né, pegar lá, sei lá, minhas crenças de defectividade e tal, e eu preciso hipercompensar isso, mostrar que eu sou top. Ok, tá? Tô entendendo todo o funcionamento. E aí, a partir disso, eu posso trazer recursos mentais, pensamentos, cognições mais compassivas, né? Para mim, autorregular o distanciamento, né? Lê, tá, só um pouquinho, calma, fica de boa, né? Tu estudou bastante isso, vai dar tudo certo, boa, Gabi é uma pessoa legal, tá te deixando super à vontade. Isso vai regulando por via cognitiva. E ok, é uma via, e funciona muito, tá? A proposta de a gente poder encarar um pouquinho mais o sensório, né? É poder deixar que a sensação se expresse mais, que fale por si próprio, eu brinco, né? Se eu tô aqui com o coração apertado e acelerado, deixa eu sentir esse negócio primeiro. Deixa eu sentir isso. Que características eu dou para isso? É como o quê? Eu sempre pergunto para a pessoa que eu acompanho. Tá, mas me descreve essa sensação como se eu pudesse sentir exatamente a mesma coisa. Isso amplia uma capacidade de linguagem que a gente pouco tem quando a gente vai falar de sensações. A gente fica assim, não sei explicar. Tá, mas é tipo, vamos criar metáforas, vamos ver imagens. Tá, é tipo como se eu estivesse num quarto pequeno, com 4 paredes, e as paredes estivessem se fechando. Isso é uma contração, né? Olhando para a somática. Ok.
que mais de características, de qualidades a gente pode dar para essa sensação? É escuro. Tudo que é mais contraído, que é mais pesado, é interessante a linguagem, né, das pessoas. Vem sempre como cor escura, é pontiagudo, ou seja, é dolorido. Né? De alguma maneira tem um jeito de falar isso. E agora que a gente tem todas essas características, se a gente pudesse conversar com essa sensação, a gente pudesse entrevistar ela. É possível fazer isso? E a pessoa sentindo vai dizer se é ou se não é. Tem uma parte dela que está ali se manifestando. Se ela está se manifestando, e isso é fundamental assim, dentro do trabalho, é abordagem informada sobre trauma. Se tem uma parte do teu corpo que se manifesta, ele está dizendo algo importante sobre ti. Ele precisa dizer. Precisa dizer não para te sabotar. Muito se fala isso, autossabotagem. As nossas partes existem fundamentalmente para nos proteger. Só que a gente precisa entrar em contato com elas para poder reconhecer e sentir a serviço do que elas estão ali, né? E aí, podendo expandir mais, tem uma pergunta muito que eu faço muito, que é: se a gente pudesse conversar com essa parte de ti, como ela se sente sendo vista? Como ela se sente sendo olhada? É muito comum que as pessoas, a partir dali, percebam que eu negligenciei esse pedaço de mim por muito tempo. Porque a gente tenta afastar. A gente tenta afastar. E o mais interessante é que, se a gente vai olhar para trás na vida, na história da pessoa, o que acontece normalmente, né, é que as crianças que têm condutas que em tese não são legais para a sociedade, sei lá, ficar gritando, ficar expressando a criança, emoção pura. Os pais tentando moldar, eles podam isso, né? E da maneira como é feito, às vezes a criança ela pode interpretar que aquilo ali dela não é para ter, não é legal, né? E aí o que acontece? São essas partes que não são aceitas nesse contexto social que vai fixando esses modelos de enfrentamento. Essas partes não aceitas. Muito vem vergonha, muita vergonha, né? E as defesas vão tentando proteger a tal da vergonha. Por quê? Porque a gente precisa ser aceito pelo social, para sobreviver. A criança é por instinto, é isso que acontece. Mas daí a gente vai crescer. Vai fazendo, a cognição faz isso, ela tenta explicar tudo. Ela precisa dar nomes, ela precisa entender o cenário. E isso vai de uma maneira mais padronizada, fixando, criando padrões mentais, os esquemas, né? Então, tentando diferenciar mais uma vez. Quando a gente está olhando para o sensório, é poder olhar para o sensório e deixar que a cognição flua a partir disso. Vem compaixão depois, mas é consequência. Não é entrar direto na compaixão, é deixar que ela venha por si só. Porque quando tu finalmente consegue acessar partes de ti que tu, de alguma maneira, perdeu ao longo da tua história, que tu teve que negligenciar para sobreviver, quando tu finalmente chega aí, a compaixão, ela vem junto. Perfeito. Vem junto. E algo que a Cristi fala muito quando traz em relação à autocompaixão é como que a gente trataria um amigo, como que a gente trataria uma pessoa querida, né? E eu fiquei pensando, enquanto tu falava, a relação que isso tem com trauma, porque pensando talvez numa criança, né? Uma criança pela qual eu tenho muito carinho, eu tenho muito afeto e eu quero ela bem. Se ela chega pra mim dizendo que cortou o dedo, se ela chega pra mim dizendo que se machucou, que caiu, né, tá ali lesionada, assustada, o meu instinto vai ser cuidar. O meu instinto vai ser acolher, né, limpar essa ferida, curar, ajudar, dar um colo, que seja, né, aquilo que venha a contribuir pra regulação emocional e bem-estar daquela criança. E talvez o que tu tá nos dizendo
é esse processo voltado pra gente também. Perfeito. Né? Ótimo. Como que a gente pode cuidar daquilo que é nosso e que nem sempre vai estar exposto. Nem sempre vai ser uma fratura exposta. Perfeito. Né? Exato. Mas é quase como se fosse. É quase como se fosse, assim como quando a gente pisa num espinho, a gente precisa pegar o espinho, tirar o espinho, e o espinho vai fora, mas o nosso pé permanece machucado e vai precisar de cuidados. Né? E internamente isso acontece da mesma maneira. A gente tem machucados ali que precisam ser vistos, que precisam ser cuidados, que precisam ser acolhidos, né? Passar um remedinho, e muitas vezes esse remedinho vai arder num primeiro momento, né? Eu sempre gosto de pensar numa metáfora que, em certo momento eu escutei em uma conversa, que é, se a gente tem um machucado, a terapia tem um objetivo não de não tocar nunca naquele machucado para que não doa, né? Mas talvez o primeiro movimento seja justamente a gente passar um mertiolate ali, a gente limpar, e isso vai doer, né? Isso Exato. vai machucar. Exato. Mas com o objetivo de que a gente possa futuramente cicatrizar essa ferida. E detalhe, ela vai ficar cicatrizada. Talvez ela ainda esteja ali, né? Talvez a gente olhe para ela, lembre dela, sinta ela eventualmente. Mas com o objetivo de sentir uma dor que não nos impeça mais de usar essa mão. Perfeito. Certo? Uma dor que, apesar da dor estar ali, a gente consiga ter uma vida saudável, ter uma vida satisfatória. Ótimo, ótimo. Que coisa interessante, quando tu fala isso, né? Porque é tão comum, né? Poxa, mas tu trata tão bem as pessoas, né? Por que tu não te trata como tu trata as pessoas? Isso é bem comum acontecer. Mas fundamentalmente, assim, a pessoa, né, que tem essa característica, muitas vezes, de tratar muito bem os amigos e não se tratar como trata os amigos, ela tá funcionando daquele jeito porque lá atrás, no passado, ela precisou desenvolver isso para poder seguir. Ela precisou não olhar para ela, não cuidar dessas partes dela, porque lá atrás, muito provavelmente essas partes não foram aceitas e ela precisou esconder, né, engolir, para poder sobreviver. Então, na vida adulta, ela faz a mesma coisa. Por isso que é tão difícil, muitas vezes, apenas pela cognição, a gente conseguir tocar nisso. Aquela clássica frase, se faz sentir, faz sentido. Quando a gente sente no corpo, o sentido é de orientação. Fazer sentido é... E tu ter uma orientação que te encaminha. É uma bússola, né? Perfeito. Essa é a grande sacada do negócio, né? O nosso corpo, as informações que o corpo traz, as sensações, as emoções, elas são do corpo. E o nosso corpo é bússola. Se a gente não está atento de forma curiosa às sensações e às emoções, a gente perde orientação de norte. A gente perde a orientação de norte. E aí a ansiedade vai vindo, e ela vai tomando conta porque ela não está sendo vista. Ela vai tomando conta porque ela não está sendo cuidada nesse nível, né, de atenção intencional. E aí pega um pouco de mindfulness, só que a grande diferença, né, entre mindfulness e poder pensar nessa relação com o que se sente de fato, é que na somática a gente tenta fazer com que esse algo que desconforta se concretize por características que a gente vai dando bordas, criando um processo de desfusão, querendo ou não. E aí quando a gente separa, a gente consegue olhar para aquilo e dialogar com aquilo. Uhum. Eu digo, né, se minha mão tá aqui, né, na minha cara, tu vai, escreve a tua mão, por favor. Não sei, cara, não enxergo que tá grudado em mim. Eu preciso fazer isso aqui, ó. Eu consigo ter uma relação. Pra ter relação, mínimo 2 ali, né? Um não relaciona. Fusão não relaciona. Mais isso, assim, né? Acho que é maravilhoso a gente poder ampliar essa ideia, assim, de que a gente tem condições, assim, porque o trauma traz muito da impotência. O trauma traz uma crença real, né? De que algo foi maior do que eu, algo foi mais forte do que eu não tenho o que fazer sobre.
impotência é vitimização. E a vitimização, ela não te dá poder de mudar. Ela não te dá condições de mudar. E a gente precisa acessar essa parte que se enxerga, se sente como vítima, porque foi, em algum momento foi, né? É bom a gente lembrar cenários enfim, a criança é vítima, o adulto é o cuidador, né? Cenário de abuso sexual, enfim, né? Existe um momento em que essa pessoa foi vítima. A gente precisa acessar isso para poder mostrar para a pessoa, através do que ela sente, que ela tem condições de cuidar disso, dar conta disso, né? O viver bem apesar de. Porque uma coisa é certa, trauma é ordinário da vida. Em algum momento da tua vida, tu vai passar por uma circunstância adversa em que possivelmente teu sistema nervoso vai entender que não dá pra falar pra ela que tá difícil, não vai dar conta. Mas o que o teu corpo vai fazer disso, se tu tiver consciência, tá? Pode regular para que não fixe, para que não haja traumatização, para que não haja padronização de comportamento depois na vida adulta, né? Enfim, é bastante coisa. Sim. Enquanto tu foi falando, eu fui pensando em várias coisas, na verdade, né? Porque a gente tá falando de um tema que é um tema muito específico, mas ao mesmo tempo a gente também tá falando de ser humano e de experiências de vida, então isso abre um leque gigantesco para muitas discussões. É muito amplo. O que eu vou falar agora, senti vontade de compartilhar, é algo que eu sei, né, que a gente tem uma memória muscular, que chama. Perfeito. Não entendo nada disso, mas eu sei que esse conceito existe, né? Ótimo. E eu fico pensando assim, quando eu era muito pequena, eu fiz aula de piano. E eu não lembro mais como é que toca piano, porque assim, quando eu parei, eu tinha, sei lá, 12 anos, não lembro mais, não sei. Se tu botar um piano na minha frente, eu até sei onde fica ali, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, mas de resto eu não sei. Não sei tocar, se eu olhar uma partitura, não vou saber tocar, não sei nada. Mas é incrível, tem uma música que eu sei tocar do início ao fim, de olhos fechados. Mesmo sem saber o que eu tô fazendo. Né? Se tu botar um piano na minha frente, eu vou conseguir tocar aquela música. É uma música difícil, eu toco com as duas mãos. Claro que na época eu pratiquei muito, então eu sei, né? Eu sei que tem isso. Mas por um lado eu fico pensando, o meu corpo lembra disso. Perfeito. Né? Que bom dizer. E não é uma... Se tu botar a partitura, eu não vou saber. Não vou saber. Eu não sei o que eu tô tocando. Eu só sei que o meu corpo sabe tocar aquilo. Maravilha. Né? Maravilha. E claro, tô falando de algo que é muito legal, que é muito bonito, mas se para uma experiência que é positiva, que é gostosa, né, que é afetiva para mim, tem essa marca, imagina quando é algo que não é positivo. Né? Imagina quando é, de fato, uma experiência traumática, negativa, né? E as marcas que esse corpo vai carregar. Tu acabou de dar o título de um livro que é um best-seller, do Bessel van der Kolk, que chama O Corpo Guarda as Marcas. Tá? É um livro maravilhoso, que vai trazer tudo isso que eu tô falando aqui. Eu aprendo muito com esse cara. O que acontece? Tudo que tu vive, inclusive dentro do útero da tua mãe, tá? Tu tá sentindo. Então, assim, tá no corpo. Muitas vezes não vai ter memória explícita. Isso é memória implícita. A memória implícita é o registro que fica ali. Então, muitas vezes quando a gente está falando de trauma, o trabalho com as imagens dentro da TE, né, e tal, uma porrada de vezes não vai ter imagem. Vai ter sensação. Quem sabe, a partir da sensação, chega numa imagem, quem sabe? Mas não necessariamente. A gente tem período pré-verbal, né? Vou lembrar, ninguém nasce com pensamento, a linguagem vai se constituindo. E as coisas que acontecem nesse período pré-verbal tem registro no corpo. Teu corpo, teu sistema nervoso, ele tá ali pra te deixar vivo. Ele vai dar um jeito de te deixar vivo. Esse dar um jeito, né?
é que muitas vezes criam as defesas que vão aparecer lá nos comportamentos, nos sintomas, etc. E não é porque o teu sistema nervoso está de mal contigo, porque ele é, né? Pelo contrário. Foi o jeito que ele deu. Foi o jeito que ele deu. A gente é animal. Às vezes a gente esquece disso, eu acho. Né? A gente é da natureza. Animal. Social. Às vezes a razão, ela infelizmente acho que muitas vezes nos distancia disso. Nos distancia disso. Tem toda uma questão filosófica que a gente pode passar aqui o dia inteiro conversando também, né? Penso, logo existo, enfim. Teve uma cisão grande, por isso que a psicoterapia ela ainda está muito na mente. Mas, cara, eu olho para 10 anos atrás, a gente está olhando para o Brasil, né? E até que, enfim, coisa boa, que eu tô aqui falando contigo, no congresso da Weiner. Porra, o maior congresso, né, de psicologia da América Latina. Que coisa mais maravilhosa. Congresso ano que vem, vamos falar de trauma, né? Vai vir um especialista em experiência somática também. Então, para a gente poder agregar, vamos reunir o corpo, mente, cérebro, coisa só, né? Finalmente. Afinal, somos seres humanos biopsicossocial e espiritual, como diria a própria psicologia, né? Isso, exatamente, né? Então, eu brinquei falando sério no início da conversa, né? Eu vou falar sobre o retorno do corpo para a psicoterapia, né? Sem rejeitar nenhuma das nossas partes, né? Seja o pensamento que nos traz conteúdo, seja as sensações que nos trazem conteúdo, as emoções, tudo é informação sobre nós. Então, tudo vale, né? Tudo precisa ser acolhido. Maravilhoso. Muito obrigada, Letícia. Nossa, é uma conversa que, ao mesmo tempo que é tão gostoso conversar contigo, é algo que mexe com muitas coisas internas nossas, né? Gera muitos insights, enfim. Que bom poder conversar contigo, que bom poder também te assistir aqui no Congresso. Então, quero te agradecer pela nossa conversa, que foi curtinha, mas que foi super importante pra gente, a partir daqui também, disseminar esse conteúdo, mostrar para as pessoas que isso existe, que isso é importante, né? E que a gente pode ir atrás, tanto por uma cura nossa, Perfeito. como também dos nossos pacientes, né? Afinal, a psicoterapia se propõe a isso, né? A cuidar de uma forma consciência, mas Perfeito. No final das contas, o nosso objetivo é ajudar o nosso paciente a ter uma vida mais saudável, mais satisfatória. Perfeito. Né? Eu posso finalizar com uma coisa só. Por favor. Que tu falou e assim, é tão importante, a gente não pode deixar passar. Fundamentalmente, nós terapeutas, a gente precisa ser um corpo regulado para regular outro. Isso é um processo de corregulação. Para além da mente mesmo. Eu preciso ter uma regulação para poder transmitir isso. Esse é o cerne da relação terapêutica. É a metáfora da máscara de oxigênio, né? O cerne da relação terapêutica. Perfeito. Né? Assim como uma mãe com o seu bebezinho. Uma mãe desregulada não consegue regular aquele bebê. A relação terapêutica também é isso. Né? Então, colegas que nos ouvem, olhem para si, olhem para as suas feridas, olhem para as suas sensações, para as suas dores. Cuidem disso. Cuidem disso. Não olhem apenas para o paciente de vocês, porque cuidando de vocês, vocês estão cuidando do paciente de vocês. É isso que a gente fala para as mães quando tem bebês pequenos. Até 3 meses. A gente que é mãe sabe como é difícil, né? A mãe precisa estar bem para cuidar do seu bebê. O terapeuta precisa estar bem para cuidar do seu paciente. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada, Letícia. E conta pro pessoal redes sociais, e-mail, onde que a gente pode te encontrar para pedir uma informação, uma ajuda, uma orientação. Gente, assim, ó. O meu e-mail... Olha para ti, olha para lá. Pode olhar para a câmera. Câmera. Eu vou deixar o meu e-mail, tá? Fundamentalmente, porque eu trabalho muito com e-mail ainda. Eu preciso melhorar minha tecnologia, tudo bem. leite.leticia@hotmail.com. Lá no Instagram, tu me encontra como leite.lete@gmail.com.
É isso. É @leite.let. É isso. @leite.let. Vou te acionar ali no Instagram, mas fundamentalmente eu uso aqui no Instagram ali pra dar risada, tá, pessoal? Então eu não trabalho no Instagram, mas os conteúdos que vocês me encaminharem por mensagem, com certeza eu vou responder, assim como eu respondo e-mail também. Então esses são os meus acessos. Perfeito. Bem. Muito obrigada. Obrigada para quem nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio.